Ahora con ustedes, la palabra de vida con Pastor Marcos dos Santos. Hoy vamos meditar em lo que está escrito em São Mateus, capítulo 5. São Mateus 5, versículo 6 de São Mateus, capítulo 5. Hoje estamos em la quarta bem-aventurança, recordando-lhe. La primeira bem-aventurança, bem-aventurado los pobres em espírito, de espírito. Estuvimos explicando, verdade? E aprendendo o que significava ser pobre de espírito. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é ensinando a seus discípulos que tipo de caráter eles deveriam ter. Aqueles que são pobres de espírito, estes conquistaria o reino de Deus, receberia o reino de los cielos. Luego ele falou sobre os que choram, porque seriam consolados. E falamos sobre o choro. Que tipo de choro? Não é solamente chorar, mas que tipo de choro? Por quê? Estivemos dizendo sobre aqueles que choram de arrependimento. E delante de Deus, que estes seriam consolados. Na semana passada falamos sobre os mansos. E estivemos falando sobre o autocontrole, o domínio próprio. Que por supuesto que somos nós outros que devemos de detener-nos quando nossos pés querem correr para o mal, sim. Mas não poderemos vencê-los se não for com o Espírito Santo que nos dá autocontrole. Amém? E hoje, na quarta bem-aventurança, Jesus disse, o Senhor Jesus disse aí, bem-aventurados os que têm hambre e sede de justiça. Hambre e sede de justiça, porque eles serão saciados. Os que têm hambre e sede de justiça. O discípulo de Jesus, ele, ademais de ser pobre de espírito, humilde, necessitado de Deus, não tem condições de salvar-se, ademais de ele levar suas lágrimas à presença de Deus e buscar como um ninho chora por la leite, ele também chora por los átrios do Senhor, por sua presença, por sua misericórdia. Ademais de buscar a mansedumbre, ele tem hambre e sede de justiça. E normalmente as pessoas, elas vão a pensar, pero eu, pastor, tenho hambre de justiça, sede de justiça. Eu quando vejo uma pessoa sendo injusticiada, eu me pongo furioso, não aceito. Eu quando vejo a injustiça em meu país, eu quando vejo as pessoas sendo presas injustamente, eu quando vejo que os malos salem com a suja e os buenos se quedam perjudicados. Eu tenho sede de justiça, pastor. Se eu puder, incluso, agarraria uma metralhadora e mataria todo mundo. Pero não é este tipo de justiça, não é este tipo de hambre, de sede, que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Não é isso. Aunque você pode ver que não necessita uno ser creyente
para ter hambre e sede destas coisas. Não hace falta. Todo ser humano tem um senso de indignação, uma percepção, não? De indignar-se com o que está mal. Aunque cada dia parece que as coisas, este senso de justiça está desaparecendo da gente, que a gente vá acostumbrando com as injustiças, e por mais que seja algo natural, que todo ser humano tenha esta pisca, esta sede de justiça, de buscar o justo, parece que está cada dia desaparecendo. Mas você pode ver isso no macumbeiro, você pode ver isso em los idólatras, hasta entre los malhechores, los bandidos, a isso. A este senso de justiça, de querer justiça. Eles, quando fazem um roubo, vamos dividir aqui por partes iguais. Não é verdade? Tu inimigo é meu inimigo, e coisa por el estilo. Não é este tipo de justiça, porque esta justiça, este senso de justiça, há em todos os seres humanos, ou quase todos. Mas ele está dizendo aqui, feliz, hasta mesmo, antes de entrar na parte espiritual, hasta mesmo as pessoas, elas morrem muitas das vezes e não são saciadas por justiça. Quantas vezes a pessoa, por exemplo, ela disse, não, se este partido político sale, vai vir um outro, então vai haver justiça. E ela vê que sale um partido, entra outro partido, e sua hambre e sede de justiça não é saciado, ou não são saciados. Não é assim? Você vê que a pessoa, ela, por mais que elas trabalhem e recebam seu salário de acordo com o que combinou com o patrão, elas, todavia, aún recebendo seu salário, não são satisfeitas ou não são saciadas. Não é assim? Não é assim que acontece? Jesus não está falando desse tipo de justiça, porque a justiça del hombre não precede ou não leva a la verdadeira justiça, porque o homem é corrupto, porque o homem é malo, porque o homem é corruptível, e ele, a vezes, hasta quer ser justiça, pero ele, porque é malo, ele não hace justiça. Você pode ver isso dentro da casa. Dentro da casa não acontece isso? Quantas vezes você foi injusto? Quantas vezes você tratou um hijo diferente do outro? Quantas vezes você foi injusto com sua esposa? Ou com seu marido? Ou com seus filhos? E você se considera justo. E uno se considera justo. E uno se crê melhor que outras pessoas. Não, eu não sou como o político tal. Eu não sou como o fulano de tal. Eu não sou como fulano, sultano. Se crê muito injusto. Mas você vê que o homem é injusto em todos os caminhos. É tão assim que lá os padres de América, os fundadores de América, Estados Unidos,
Ellos, sabiendo de la corrupción del hombre, sabiendo de la maldad del hombre, ellos criaram os 3 poderes, que não é o melhor modelo de justiça, pero é o que mais funciona, ou o que mais funcionou, o que revolucionou a humanidade. Eles dijeron: el poder não pode estar apenas em la mano de um homem, um rei, um imperador, porque o homem é corruptível, é injusto, e ele poderá usar este poder de maneira tirânica. A los suyos todo, a los contra ele, muerte. Não era assim que acontecia no passado? Pois bem. Então, América foi el que criou os 3 poderes. Eles dijeron: vamos criar o poder legislativo, o poder judicial e o poder legislativo, que hace as leis, judicial e executivo. Esses 3 poderes. E a ideia que era vigilar o outro. Está em correção com o outro. E aí nasceu a liberdade em Estados Unidos. Foi considerado, hasta hoje, apesar de sua degradação, de seu retrocesso, um país onde se respeita as liberdades. Pero estes poderes foi criado para, eles sabiam, a maioria eram crentes, e sabiam que o poder corrompe, ou o homem já está corrompido, então ele não pode ter todo o poder. Só um pode ter todo o poder: Deus. E porque Deus pode ter todo o poder, tem todo o poder, porque Deus não é como o homem. Deus é justo. Deus é justo. Amém? Então, quando a Bíblia disse: feliz ele que tem hambre e sede de justiça, ele está dizendo, ele está falando sobre aqueles que têm hambre e sede da justiça de Deus. Aqueles que têm hambre e sede de andar em la justiça de Deus, que é sua palavra. Aquele que tem hambre e sede da vontade de Deus. E é importante que entendamos sobre a expressão que Jesus falou sobre hambre e sede. Eu sei que a maioria aqui nunca passaram por sede extrema, por hambre extrema. Eu passei hambre, pero não tanto como alguns lugares, algumas pessoas. Aquela gente sabia o que era ter sede. Aquelas pessoas viviam em desertos. Aquelas pessoas, às vezes, tinham que cruzar desertos viajando, e faltava água, e faltava a comida. Eles conheciam muito bem. E por mais que o hambre é tremenda, e a pessoa queda cega, e é capaz de comer papel, e é capaz de comer madeira com hambre, é capaz de comer hasta um ser humano morto, como aconteceu já. O hambre é cruel, é um desejo, é uma necessidade que impulsa o homem a ser o que fuera para ter comida. Não é um desejo apenas, é uma necessidade extrema. E a sede nem lhe hablo, porque a pessoa pode suportar o hambre durante
dias, semanas, mas água não. Quedar sem água não se pode. A persona se muere desidratada antes de morir de hambre, se muere de desidratação. E Jesus está dizendo isso: feliz és ele que tem hambre e sede por las coisas de arriba, por la voluntad de Deus, por las verdades de Deus. Não é apenas ter um desejo, não é apenas ter vontade. Eu estou com vontade de buscar a Deus. Não. Não é uma vontade, é uma necessidade extrema. A pessoa não pode quedar-se sem orar. A pessoa não pode quedar-se sem meditar em la palavra. A pessoa não pode quedar-se lejos del caminho de Deus. Ela não consegue. És um hambre, és uma sede. Se ela se desvia, ela sente que está morrendo-se. Por isso, aquilo que Deus predestinou, ou seja, o que Deus te chama, ele não pode apartar-se, porque se ele se aparta, ele sente que está morrendo-se. Se ele não ora, se ele não busca, se ele não está em la reunião domingo, nada tem sentido. Você sente isso? Você sente isso? Não puedo. Sua família, seus vecinos, seus conhecidos que não são crentes, talvez não lhe entendem. Esta mulher, este homem está fanatizado. Este homem, esta mulher, parece que está louco. Porque não pode quedar um domingo. Não, eu sempre vejo esta pessoa com a Bíblia, sempre vejo ela falando, Deus sempre está na boca dela, os desígnios de Deus, não sabe falar outra coisa. Todo se termina com Deus. Por quê? Porque ela tem hambre de Deus. Ela não consegue, por mais que ela quisera sair do caminho, ela não sai. Ela tem hambre. E feliz é este que tem hambre e sede de justiça. Porque a justiça de Deus é o que pode salvar al hombre e transformar el hombre. Quando a sociedade, o ser humano, se aparta da justiça de Deus, se viene el caos. Você vê o mundo, a injustiça, verdade? E você disse, por que a gente é assim? A gente é assá? Está faltando mais educação, está faltando livros, está faltando ocupar a gente com outras coisas. Está faltando os ninhos, que eles tenham uma melhor alimentação, que eles se ocupem em rugar, etc. Que as pessoas estejam mais juntas. Sin embargo, todo isso são paliativos, são remiendos. Porque a verdadeira solução está em envolver-se à lei de Deus, envolver-se à justiça de Deus, envolver-se para Deus. E feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas nós outros vemos que aquelas pessoas quitaram Deus de suas assembleias, de suas reuniões, de suas decisões. As pessoas quitam Deus de los poderes
legislativo, judicial. As pessoas quitam Deus das escolas. As pessoas quitam Deus dos órgãos públicos e privados. As pessoas se alejam de Deus, então se alejam da justiça, porque Deus é a justiça. Não sabremos justiça a não ser por Deus, a não ser por la palavra de Deus. Não sabremos. Eu quero ler alguns versículos com vocês. Primeiramente, eu quero ler com vocês sobre Deus sendo a própria justiça. Deus, ele não é, entenda, Deus não é ele que hace apenas justiça, ele é a própria justiça. Vamos a ler o que disse Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Capítulo 32 de Deuteronômio, versículo 4. Ele disse aí, encontraram? Ele disse: Ele é la roca, cuja obra é perfeita, porque todos seus caminhos são rectitud. Deus de verdade e sem iniquidade em Ele. Ele é justo e reto. Amém? Ele é justo e reto. Ele é a roca de salvação, cuja obra é perfeita, não há imperfeição, porque todos os caminhos são rectitud. Deus de verdade e sem nenhuma iniquidade em Ele. Ele é justo e reto. Bueno, se você, el dicho já disse, não? Se você anda com injustos, você aprende a injustiça. Se você anda com mentiroso, você aprende a mentira. Se você anda com corrupto, você vai aprender a corrupção. Mas ele que caminha com Deus, com ele eterno, com ele perfeito, com ele que não há iniquidade, aprendemos sobre justiça, a verdadeira justiça, porque nem eu nem você sabemos fazer justiça, nem eu nem você. Às vezes pensamos, não? Pensamos que estamos sendo justos e não estamos. Por isso, a palavra de Deus tem que ser nosso guia. Caminhar com Deus nos fará cada dia mais justos. Amém? O Salmo 89, 14 também habla algo sobre isso. 89, 14. Vamos arriba. Abre a Bíblia, vamos. 89, 14. Onde está Salmo, pastor? Em meio da Bíblia. Abra aí 89, 14. Eu já encontrei. Vocês não encontraram? 89, 14. Que disse aí? Justiça e juízo são o cimiento de tu trono. Misericórdia e verdade vão delante de tu rostro. Amém? Los cimientos, la base é a justiça. Não existe amor sem justiça. Não existe amor. Aí, nós outros sabemos que o amor é o vínculo perfeito. Mas não há amor sem justiça. Quando a pessoa diz que ama, mas comete injustiça, ela não ama.
ella não ama. Quando a pessoa diz que ama e habla la mentira e não a verdade, ella não ama. Exemplo, o padre que ama al hijo não lhe vai mentir sobre seus caminhos, sobre seu futuro, sobre seu destino. Se o hijo está em um mau caminho, o hijo está no homossexualismo, nas drogas, o padre vai dizer: hijo, tu estás perdido, vas ao inferno se tu sigues este caminho. Ah, tu não me amas? Se tu me amas, me vas a aceitar, vas a concordar? Não, não puedo concordar com isso, hijo, com esta mala conduta. Eu não posso cometer injustiça. Eu não posso dar de mano com o pecado, tomar de la mano del pecado porque tu eres mi hijo. Não. Los cimientos del trono de Deus, la base, el fundamento, el princípio, fundamentos, quer dizer que é la base, que é lo que se mantém um edifício, é la justiça. Deus é misericórdia, pero Deus é justiça. Amém? E para reforçar este passagem, vamos ler Isaías 30. Isaías 30. Deus é justo. Feliz el que tem hambre e sede de justiça. Ter sede de justiça, hambre de justiça é ter sede de Deus. Não vamos ver justiça, não vamos fazer justiça, não vamos ser saciados de justiça se não buscamos Deus. Em Ele está a satisfação, a resposta certa. Versículo 18 do capítulo 30, que diz aí? Portanto, el Senhor esperará para ter piedade de vosotros, e portanto se exaltará, teniendo de vosotros misericórdia, porque el Senhor é Deus justo. A misericórdia de Deus é fruto de sua justiça. Como é isso, pastor? Se Deus é justo, Deus tem que castigar o pecador, não é certo? Que juez pode inocentar um malhechor? Que juez que se diz ser justo defende malhechores? Nós outros hoje vemos, não, juízes que premiam a la delinquência, premia a los malhechores e pune el trabalhador. Não é assim que acontece no mundo? É fruto da ausência de Deus. Deus não está no coração deste juiz. Porque se uno hace algo, tem que pagar. Tem que pagar. Então, todo ser humano, se todos os seres humanos fueran al infierno, não seria justo isso? Ou há algum ser humano que não tem pecado? Há algum ser humano que não tem pecado? Então, todos os seres humanos yendo al infierno, Deus seria malo se Ele é justo? Por supuesto que não. Mas como Deus é justo, e Ele, então, querendo salvar al hombre, Ele envia seu Hijo. Deus se encarna na persona del Hijo, el Jehová se hace Hijo,
vem ao mundo e paga por los pecados del hombre. Muere por el pecado del hombre. Isso não quer dizer que todo mundo agora está salvo. Não, 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 não. Ele disse: ele que crê em mim será salvo. Por que crê em Jesus? Porque Jesus, quando você crê nele, então suas culpas são trasladadas para a cruz del Calvário. É impossível a pessoa crer em Jesus e não amá-lo. Porque ele entende, eu estava morto, eu era inimigo, eu ia ao inferno, eu caminhava a passos largos, eu estava correndo ao abismo eterno, justamente. Pero Cristo se apresentou em meu caminho, e eu creí em Ele. E esta crença me hizo justo, sem culpa. E agora entro no reino de Deus. Amém. Graças a mim? Graças a mim? Graças a Ele. Amém. Deus teve que quebrantar seu filho, herir seu filho, castigar seu filho. E ele baja ao inferno, sim, pero o inferno não pode quedar-se com ele, porque ele não cometeu pecado. E ele, como Deus, ele dá a vida e ele recorre sua vida. Aleluia. Bueno, Deus é justo, entenda isso. Tem hambre e sede de justiça, tem hambre de Deus. Você tem hambre de Deus? Você tem hambre de Deus? Não, pastor, eu creio em Deus. Não, mas você tem hambre. Você tem sede. Daquela que duele, como disse a canção. Daquela que desespera. De veras. Temos. Ojalá tengamos.